Fala galera, beleza? Mais um PM News na área, mais um PM News com muita informação para vocês e falar hoje do jogo do Vasco contra o Coritiba amanhã, falar de Claudinho, Cuéllar e Lianco que podem estar chegando no Vascão e também a renovação do zagueiro Eric Pimentel que está dando o que falar. Mas antes, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, é só clicar aqui embaixo, inscrever-se e me sigam nas redes sociais, @Thiago Mocova, tá aparecendo aqui embaixo. E agora, bora pro vídeo! Bom, galera, vamos começar falando aqui então de Coritiba e Vasco, né? O jogo de quinta-feira, o jogo de amanhã, e o Vasco tem que vencer. Basicamente é isso. O Coritiba tá jogando mal, vice-lanterna da competição, marcou 2 gols apenas em 4 jogos, vem levando muitos gols, um time que está ainda em reconstrução com o Zago, e até agora não fez um bom trabalho o treinador na equipe do Coritiba. O Vasco está muito melhor que o Coxa e acredito sim que vai ganhar. O Vasco não pode se acovardar no jogo contra o Coritiba e tem sim que ir para cima, tem que fazer 2, 3, 4 gols e não fazendo do jeito que fez contra o Fluminense, porque depois que abriu o placar lá no primeiro minuto, acabou recuando muito o time e levou aí quase 100 minutos de pressão. Então, não deve aí, o Vasco não deve se acovardar, deve ir para cima do Coxa, que tem camisa também, é um time de muita tradição no Brasil, mas está numa fase terrível e vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada. O Barbieri deve manter o mesmo time do último jogo, com Léo Jardim, Puma, Robson, Léo, Piton, Jair, Rodrigo, Andrei, Alex Teixeira, Pedro Raul e Peck. Lembrando, a CBF acatou o pedido do Vasco para liberar o Andrei depois do dia 13, que é o dia do jogo contra o Curitiba. Então, o Vasco vai ter o Andrei até o jogo contra o Curitiba, pelo menos, e depois a apresentação do menino para a seleção sub-20. Mas até lá, o Andrei deve continuar no Vasco. E aí, depois que terminar o Sul-Americano sub-20, caso ele conquiste esse título, caso o Andrei chegue até a final, aí o Vasco não deve mais contar com o jogador que deve ir direto para o Chelsea. Outra notícia aqui, gente, é o Eric Pimentel, tá? A renovação com o Eric Pimentel ainda está dando muito o que falar, porque o Vasco ofereceu mais 3 anos de contrato para ele e o jogador, tanto o jogador quanto o empresário, não responderam o Vasco, o que deixou um clima muito chato, o que deixou um clima muito difícil, e o Vasco ficou muito pé da vida com isso e acionou a Ferj para tentar uma cláusula de renovação automática que tem lá com a entidade. Então o Vasco acionou a Ferj para fazer essa renovação e não perder o garoto que o Vasco criou, deu a oportunidade de aparecer, deu o CT, deu educação, porque o Vasco tem educação ali para os meninos da base, tem a escola Vasco da Gama, então o Vasco deu tudo isso e não quer perder, com justa causa aí, o menino de graça, então acionou a Ferj para tentar a renovação automática. Eu acho que é justíssimo e o Vasco tem que realmente fazer isso. Não dá para ficar esperando o menino ir embora de graça, simplesmente. Outra notícia, agora sim, vamos entrar no mercado da bola. O Eric Pimentel deve renovar com o Vasco à força, para o Vasco vendê-lo e não perdê-lo de graça. Vamos começar o mercado da bola com o zagueiro Lianco do Southampton, tá? O Vasco tentou a contratação dele, fez de tudo para ele chegar no clube na janela de janeiro, porém o Southampton não o liberou. O Southampton que estava lutando contra o rebaixamento e hoje já tem o rebaixamento como uma verdade na sua próxima temporada. O Southampton hoje é o último colocado do campeonato inglês, faltando 3 rodadas para o final, já está praticamente rebaixado, só um milagre salvaria, faltam 3 rodadas, 9 pontos, e ele está com 24 pontos, sendo que o Everton, primeiro clube fora da zona do rebaixamento, tem 32, ou seja, o Southampton tem que ganhar todos os jogos, torcer para o Everton perder todos os jogos, além de Leeds e Leicester não poderem também pontuar. Os 3 últimos jogos do Southampton são contra o Fulham, Brighton, e aí complica a vida deles, que o último jogo é contra o Liverpool. Lembrando que o Liverpool briga ainda pela Champions League, já que está fora desses 4 primeiros nesse momento. O Liverpool está ali com 62 pontos. Em primeiro está o City, em segundo o Arsenal, terceiro o Newcastle e quarto o Manchester United. E ainda tem por cima que o Liverpool tem um jogo a mais que Manchester United e Newcastle.
e 1 ponto a menos que Newcastle, que United, e 3 a menos que o Newcastle. Então, o time do Liverpool vai lutar até a última rodada para tentar a classificação para a próxima Champions League. O Southampton deve reduzir assim bruscamente, abruptamente, a folha salarial e por isso o Lianco pode ser agora vendido. O Vasco deve fazer essa nova investida para trazer o zagueiro Lianco lá do Southampton para o Vasco e seria, assim, na minha visão, uma contratação de peso. Outro boato que está tendo aí é o Claudinho, tá? Eu não vou mentir, eu já falei que eu não dou notícia mentirosa, eu não dou falsa esperança, eu vou trazer bem as verdades. Para mim é muito difícil o Claudinho vir, é um preço muito alto, é um salário muito alto, e ele quer sim sair da Rússia, mas não necessariamente sair da Europa. O Claudinho, em janeiro, o Zenit pediu 96 milhões pela saída dele, e hoje não abaixa muito o preço não, está entre 86 e 96 milhões, podendo chegar até 100 milhões a pedida do Zenit. Mas até o momento, Vasco, Palmeiras e Flamengo apenas sondaram o jogador. Porém, há sim a expectativa dentro da diretoria do Vasco que consigam, daqui a algum tempo, conversar com o Zenit e tentar a contratação do jogador. É visto com muito pessimismo essa contratação, até porque Palmeiras e Flamengo também estão na disputa e são dois times que, futebolisticamente, nessa temporada tem mais a oferecer que o Vasco, estão na Libertadores, porém o Vasco ainda tem alguma esperança de trazer o Claudinho. Porém, é uma coisa muito difícil, não é uma contratação, nem uma negociação fácil, mas o Vasco vai tentar aí conversar. Porém, pelas fontes que eu tenho dentro do Vasco, será muito difícil trazer o Claudinho e não é para a torcida já ir se animando tanto. Foi apenas uma sondagem, podem haver conversas com o Zenit, porém, até o momento, não tem nada de escrito nem oferta oficial do Vasco. E para fechar, Cuéllar, gente. Cuéllar, muita gente sempre me pergunta muito sobre o Cuéllar, e o Inter ofereceu 700 mil reais ao jogador, ultrapassando inclusive a oferta do Vasco, mas o Vasco não vai recuar, deve tentar reverter essa situação. O Brax, o Abel Braga e o Barbieri querem o jogador no elenco e o Al Hilal está disposto a negociar com todo mundo. Bem dizer, com todo mundo. O Vasco ainda tem prioridade, mas se receber uma oferta melhor, o Al Hilal tem todo o direito de aceitar a do Internacional, por exemplo, e recusar a do Vasco. Além do mais, o Cuéllar também tem direito de escolher onde ele quer jogar. Porém, ele tem um acordo verbal com o Vasco, eu já trago isso aqui faz bastante tempo, tem um acordo verbal com o Vasco, mas o Internacional ofereceu mais que o Vasco. Se eu não me engano, o Vasco ofereceu entre 500 e 650 mil reais. Já o Inter ofereceu na manhã de hoje 700 mil reais pelo Cuéllar. O Vasco está conversando e vai tentar oferecer 850 mil reais, além do projeto, para ele ser uma das caras dessa reformulação do time. Muita gente também perguntou sobre o Flamengo. O Flamengo não foi atrás do Cuéllar, não procurou saber a situação do jogador, por isso o jogador também não está tão interessado na volta ao Flamengo. Porém, tem também a questão de que o Cuéllar quer muito voltar ao Rio de Janeiro, o que pode pesar sim a favor do Vasco. E o Al Hilal, ainda por cima, está perto de contratar o volante Sérgio Busquets, que joga no Barcelona, então o Cuéllar deve perder espaço para ele. Os dois jogadores jogam na mesma posição, portanto o Cuéllar realmente vai sair do Al Hilal. O Vasco quer contratar o jogador, vai ter que fazer uma reversão do que já estava acontecendo, o que vai ser uma negociação difícil, que podia ser fácil, vai ser muito difícil, mas o Inter não assinou contrato, não tem pré-contrato com o jogador, não tem acordo verbal, mas tem sim negociações. Então, o Vasco vai ter que se renovar, reformular para conseguir aí contratar o Cuéllar, já que é uma obsessão quase da diretoria vascaína para essa temporada. Bom, galera, no demais é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais um TM News na área. Deixa o seu like, se inscreve no canal. É só clicar aqui embaixo, inscrever-se, esse botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo para você. E também me siga nas redes sociais, @Thiago Mocco, vai lá no Instagram, que eu estou sempre atualizando tudo sobre o mercado da bola, sobre Vasco, sobre tudo, absolutamente tudo de futebol. Então, vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e amanhã estamos de volta com mais um PM News. Eu fui!